Fala aí, pessoal, beleza? Tranquilidade? Bom, vamos lá para mais uma aulinha aí, indo aí para bateria 10 aí, os exercícios 10 sobre assunto tema e tese, né? E lembrando aí, mais uma vez, lembrando, né? Ou avisando para quem ainda não assistiu nenhuma aulinha dessas de exercício, a gente está olhando para fragmentos de texto, textos pequenos, né? E tentando identificando qual é o assunto do texto, qual é o tema e qual é a tese do texto, tá? Mas aproveitando, lembrando mais um pouco, o que é verificar mesmo ainda o assunto? É ver sobre o que o texto fala, mas de uma maneira bem básica, bem geral. O tema tem que olhar para o assunto, né, e dar uma especificada nele. Então, o tema é menos geral do que o assunto, né? E a tese? A tese é tentar identificar qual foi a opinião do autor sobre o assunto, né? É identificar quando tem a opinião bem expressa, ou ainda, se for o caso, né, tal como alguns autores chamam, ver qual é a ideia principal do autor sobre o assunto, né? Quer dizer, especificamente sobre o tema, né? Porque a tese foca no tema que já é mais específico, tá? Então essa parada aí. Bom, então vamos lá continuar a nossa saga aí de resolver esses textos, né? E esses três itens, assunto, tema e tese para cada um deles. Então, frase 46, vamos lá? Frase 46 diz: pediatra há mais de 50 anos. Acho um absurdo a lei da palmada. É claro que existem pais desnaturados, mas são minoria, e a sua maneira de educar se constitui caso de polícia ou psiquiátrico. Bom, o cara é pediatra. O que significa isso? Que é o médico de quem está na infância, não é isso? O cara é pediatra há mais de 50 anos. É um tempão, né? Por lei, a pessoa tem que trabalhar 35, né? Certo? Se for homem, 30 mulher, quer dizer, hoje em dia deu uma mudadinha nisso, mas o grosso era isso. Ele acha um absurdo a lei da palmada, né? Que, se eu não me engano, versava sobre a proibição de pais baterem, darem tapinhas nos filhos na hora que fizessem suas cagadinhas aí, né? E aqui ele faz uma ressalva, né? Diante da ressalva, ele fala assim, ele fala que existem pais desnaturados, isso é, que baixam o cacete no cara, mas ele fala que são minoria, né? Não é geral que faz isso, né? Que espanca, né? Bate de espancar, né? Mas quando isso acontece, né, nessa minoria faz isso, chega e espanca, aí ele fala, isso aí não é mais caso de lei de palmada, isso aí é caso de polícia, dependendo do nível da agressão, né, ou verificar se os pais têm problemas mentais, né? E aí, quando a pessoa tem algum problema mental, ela erra na mão mesmo, ela erra nas condutas, nos procedimentos, e aí é um problema mesmo, tá? Bom, então dei uma traduzida rápida no conteúdo do texto, para quem não estava inteirado, né? Até porque não é obrigado a estar inteirado. E aí, vamos lá. Qual é o assunto aí? O assunto é isso aqui, ó. Lei da palmada, né? O basiquinho aí é a lei da palmada, né? Lei da palmada. Certo, beleza. Né? Tranquilo? Joia? Na verdade, a gente pode botar outra coisa como assunto, que eu acho que vai ficar até melhor. Vamos deixar a lei da palmada para depois? É porque a lei da palmada tem a ver com bater nos filhos quando eles fazem besteira, não é isso? Né? Então vamos botar aqui: educação dos filhos. Isso, fica melhor. Né? Mas qual é a situação então agora da educação dos filhos? Vamos, né, reeditar isso aí mentalmente para a gente pensar o tema. Né? Aí ele atrela a educação dos filhos à questão da lei da palmada. Né? Então a gente bota aí: lei da palmada. Lei da palmada e educação dos filhos, certo?
lei da pomada e educação dos filhos. Beleza. E aí, vamos lá. Qual é a opinião dele? Né? A opinião dele, ele já diz na primeira linha, que ele acha um absurdo, né? Então, e ele faz a ressalva lá. Ainda que hajam pais violentos, ainda que exista, né? Ou existam pais violentos, agressivos, que são casos de polícia ou psiquiatria, a interferência da educação dos filhos pela lei da palmada, ficou grande, hein? Pela lei da palmada é absurda. Eu praticamente reescrevi isso aí, mas é a tese toda aí, a ideia central é praticamente o texto todo. Tá claro isso? Tá? Podia ter botado o mínimo, só se colocasse assim, é um absurdo a lei da palmada, né? É absurdo existir a lei da palmada para a educação dos filhos. Podia ser só isso, a tese também estaria valendo, né? Só que aí seria uma versão bem resumida para essa tese. Tranquilo? Tá? Então, se a gente tivesse partido para esse caminho, quem partiu também está valendo, tá tranquilo, tá? Mas botando mais completo, olhando todos os detalhes do texto, ficou aí desse tamaninho aí. Joia? Então, 46, essa parada aí, tá? Vamos lá para 47? 47 diz o seguinte: a Petrobras, nossa querida, ilustre Petrobras, né, produtora de petróleo estatal aí, né, parte do governo, esclarece que não há deficiência nas suas operações de produção de óleo e gás. Prova disso é que, em 2013, né, isso aí é velhinho já, né, foi atingido o recorde anual de 92,6% de aproveitamento de gás associado nas atividades de exploração, né, de extração lá do gás e de produção, né, para depois ser comercializado. Beleza. Assunto, qual é? Assunto é Petrobras, né? Vamos começar pelo basiquinho, certo? O texto está falando da Petrobras, certo? Tranquilo? Depois, o que ele está falando da Petrobras? Ele está falando da produção de óleo e gás. Então, vamos lá. Então, o tema é produção de óleo e gás da Petrobras. Beleza. E aí, vamos lá. Qual é a opinião dele aí? A opinião dele está na primeira linha, que não há deficiência nas operações de produção de óleo e gás. E aí depois ele só vai justificar isso dizendo que houve um recorde anual de 92,6% de aproveitamento de gás associado, né, tanto na atividade de exploração como na produção. Depois ele só justifica disso. Tanto é que justifica que ele começa dizendo prova disso, né, que não há deficiência, né, prova de que não há deficiência, né, o disso retoma o de que não há deficiência. Tá claro isso?
tá? Então, a tese aqui, né, que não é do autor, é da própria Petrobras, não há, não há deficiência de produção de óleo e gás na Petrobras, segundo a própria Petrobras, né? Joia? Tranquilo? Então a tese aí deu para ficar pequenininha, apesar de ter mais informações aí nesse texto, mas deu para a gente fazer uma versão bem simplificada da tese. Então, de novo, se você editou algumas das três informações aí, ou assunto ou tema tese, de alguma maneira diferente, mas diz a mesma coisa, tá tudo ok. Partiu 48. 48 diz o seguinte, né? A criminalidade só cresce na cidade do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e as autoridades nada fazem pela população, né? Então, beleza, o texto é curtíssimo, acho que fica fácil de resolver. Qual é o assunto aí? Criminalidade, né? Criminalidade. Então a gente anota aí. O assunto é criminalidade. A gente podia botar criminalidade crescente, né? O crescimento da criminalidade. Acho que dá para botar, né? Crescimento da criminalidade. Então, bora lá. O tema, qual é? Esse crescimento de criminalidade é em qualquer lugar? Não, né? Aliás, vamos botar aqui. Crescimento de criminalidade foi o assunto. Aonde é que está sendo esse crescimento? Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Né? Se bota Espírito Santo aqui, a gente poderia simplificar como Nordeste, né? Ou como Nordeste, como Sudeste, né? Região Sudeste. Tá. Então vamos lá. Então a gente vai dizer o que? Crescimento da criminalidade nesses três estados aí. Crescimento. Então é aumento da criminalidade aumento de crimes no Rio de Janeiro, vou botar as siglas, tá? São Paulo e Minas Gerais. Tá? Tranquilo. E aí, qual a opinião dele sobre a questão do crescimento aí da criminalidade? Né? Ele fala que está crescendo, beleza, e o que acontece é que as autoridades não fazem nada pela população. Então, aqui a situação de a gente dizer que autoridades não agem contra o avanço da criminalidade no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma benção. E Minas Gerais. São Paulo e Minas Gerais. Já, então tá aí a ideia central do texto, né? A nossa tese. Tá? Então repare que a gente está sempre olhando para o item anterior. Né? A gente não pode perder de vista isso. Né? O de baixo sempre olha para o anterior. Tá? Tranquilo? Então, de novo, lembrando, se você redigiu, pensou aí com outras palavras, mas diz a mesma coisa, tá tudo tranquilo.
Então, partiu 49? Vamos lá para 49. 49 diz o seguinte: para iniciarmos a festa de 450 anos no Rio de Janeiro, que tal restaurar a Quinta da Boa Vista como patrimônio histórico, no mesmo nível do Museu Imperial em Petrópolis? Hein? Que tal fazer essa parada aí? Então parece que houve uma restauração aqui no Museu Imperial, o museu lá da época do Império, com os documentos, e, enfim, tudo mais lá da época do Império. E ele aqui está reivindicando essa mesma restauração para a Quinta da Boa Vista, certo? Para preservar a questão do patrimônio histórico. Então, vamos lá. Mas o assunto é o quê? Quinta da Boa Vista? Não, o assunto é os 450 anos do Rio de Janeiro, certo? Os 450 anos do Rio de Janeiro, a comemoração. Certo? Qual é o tema? O tema aqui é a Quinta da Boa Vista, que ele está chateado aqui, porque há um descaso com a Quinta da Boa Vista, que é aqui em São Cristóvão, Rio de Janeiro, Quinta da Boa Vista. E a festa de 450 anos do Rio de Janeiro. Agora eu vou botar a sigla aqui para não ficar compridão. Certo? Tranquilo? Então, a tese dele qual é? A tese é que para comemorar, legal, o melhor seria restaurar a Quinta da Boa Vista como restaurar o Museu Imperial, Para melhor justificar a festa ou a comemoração, tanto faz, dos 450 anos do Rio, a Quinta da Boa Vista deveria sofrer uma restauração, uma obra, de restauração tão boa quanto a do Museu Imperial. Certo? Tranquilo? Bom, ficou quase o mesmo tamanho, ficou grandinho. A gente podia botar aí que os 450 anos de janeiro seria melhor comemorado se a Quinta da Boa Vista tivesse uma boa reforma. Poderia ser isso também, tá? Mas está valendo assim ou da outra maneira, desde que o conteúdo central aí do texto tenha sido preservado para cada item, tanto para o assunto como para o tema, quanto para a tese, tá? Mas tranquilo, 49? Se tiver alguma dúvida, se perder algum momento, volta e presta atenção na explicação, tá? 50. 50 diz o seguinte: proibir a instalação de uma roda gigante. Bom, a gente sabe o que é uma roda gigante, Parque, Aquele negócio pra... Roda gigante temporária na enseada de Botafogo, ali na praia de Botafogo, alegando prejuízo visual do patrimônio da cidade. Botafogo, ali o bairro do Rio, tá, beleza. Zona Sul, legal.
Vamos lá. Qual é aqui o assunto do texto? O assunto do texto é quem? Roda gigante, proibição, enseada de Botafogo, né? O assunto parece que está aqui, claro, sentado de Botafogo, mas a questão da enseada de Botafogo, né? Depois a gente vai olhar para outros elementos. Então a gente começa pelo basiquinho aí. Enseada de Botafogo, né? Vamos botar aqui Zona Sul, Rio de Janeiro, para só localizar geograficamente a parada. Tá. Que tem a parte ali da praia, né? Enfim. Legal. Apesar do que é uma praia meio não praia, né? É que o mar bate ali, tá? Tá até aquela encostazinha ali, tá? Beleza. E aí, vamos lá. Qual é o tema aí? O tema é a questão da roda gigante. Aí já envolve a roda gigante, né? Temporária, foi proibida. É isso? Então vamos botar aqui. Roda gigante. Roda gigante na enseada de Botafogo. Na enseada de Botafogo. Né? Beleza. O tema já especificou o assunto, nenhum problema. Né? Tá tudo dentro dos conformes aí. E aí, qual é a tese? Na verdade, aí não é bem uma opinião, né? Mas uma síntese, um resumo da ideia principal. Você tem a proibição da instalação dessa roda gigante, né, pois alegaram prejuízo visual do patrimônio da cidade, que é a própria enseada. Né? Então a gente tem que anotar isso. A instalação temporária de uma roda gigante atrapalha o patrimônio, digamos assim, visual, né? Vamos dar uma juntada em tudo aqui, um patrimônio visual da enseada de Botafogo. Também ficou grandinho, mas a gente conseguiu botar, acho que o máximo possível de informações aí concentrada, tá? Tá? E, de certa forma, esse atrapalha aí, né? Pode ser uma questão factual ou opinião da pessoa, mas a princípio atrapalha mesmo, né? Para quem quer bater uma foto, tá lá, roda gigante no meio, né? Quer fazer um filmezinho lá, o local é bonito, mas aí tá lá roda gigante no meio da fuça das pessoas, né? Atrapalhando lá a apreciação da paisagem, né? Daquela parte ali que é, de certa forma, uma orlazinha ali, né? Não é que nem Copacabana, Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, né? Recreio, né? Mas aí ali as águas do oceano batem ali, certo? Tranquilo? E é um local bonito, ali tem bondinho perto para apreciar, né? Pão de açúcar, essa parada toda. Joia? Então, beleza. Então, fechamos aí o assunto, o tema e a tese. Se você se perder em algum momento, dá uma parada no vídeo, volta, olha, revisa, ouve de novo, né? E essa parada, tá? E de novo, lembrando, se você anotou com outras palavras, encolheu um pouquinho mais aí, mas manteve o conteúdo aí, o conteúdo central,
a informação principal, tá tudo ok. Joia? Então é isso aí, fechamos mais uma bateria, partiu, fui.